Olá, amigos. Começa aqui outra edição do nosso podcast do Gente que Fala. Trago hoje aqui, recebo aqui, com muito prazer, a minha colega jornalista Beth Russo. Seja bem-vinda, Beth. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, com os nossos amigos e vamos bater papo, né? Quer coisa Vamos melhor bater do que papo. isso? Vamos bater papo. Mulher de televisão, nós vamos relembrar muita coisa. Você é advogada, jornalista e conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina. É Exato, isso. exato. Você é de São Paulo, Beth? Sou de São Paulo. Eu nasci ali no Jardim Paulistano e tenho a felicidade de morar na casa em que eu nasci, Até até hoje? hoje. É mesmo? Sou uma resistente. Jardim Paulistano. É. Eu morei ali ali pertinho, então, na Rua Iguatemi, Ah, onde sim, hoje passa a Faria Lima, né? sim, bem pertinho. O Mas meu escritório antigamente agora era a é Rua ali na Iguatemi. Faria Lima. O seu escritório na Faria É Lima? ali, Ah, no cruzamento com a Gabriel Monteiro da Silva. que número é? 2013. Eu morei no 1055, Olha mas só, era a Rua Iguatemi, Iguatemi. né? É. Que dá muita saudade na gente, né? Dá. Eu tenho medo de sair de lá e, assim, não me adaptar, entendeu? Ali é um bairro muito gostoso. É, Ô, Beth, você é casada, que eu sei, o maridão está sempre junto com você. tá, com a graça de Deus. Aliás, você disse que ele que te trouxe aqui hoje Trouxe. É um parceirão. e provavelmente vem buscar também. É, não vem porque ele Não tem um vem buscar. compromisso, mas em Mas geral vem. vocês Em estão geral vai. sempre juntos, eu acho isso muito bonito. É. Muita gente deve chamar vocês de casal 20, né? Ah, com Não é? certeza, sempre, Você tem sempre. filhos, Beth? Não tenho. Não. O meu marido tem 2 meninas, Sim, do primeiro casamento, mas, nós não tivemos filhos. Fizemos agora 36 anos de casados. 36. Sim. Beth, vou fazer 55 É um em patrimônio, né. julho. É um patrimônio. É É, verdade. é. Você se formou advogada primeiro. O que fez você entrar na comunicação? Então, eu fiz direito porque eu tinha 17 anos quando eu prestei o vestibular, eu tinha uma certa, indefinição profissional, né, de desejo. Eu prestei direito no Mackenzie, mas eu prestei, jornalismo na USP. E comunicações era, né, na verdade. E aí meu pai falou: "Não, faz direito e tal, que é melhor", blá, blá, fiz direito. Mas, sempre com um olhar meio enviesado. Depois de formada, eu fui para Jovem Pan, né, fiz rádio. Sim, eu eh lembro. eu fui para Jovem Pan, pedi uma chance lá para o Fernando Vieira de Mello, comecei num carnaval O fazendo grande boletins. Fernando Vieira de Mello. Brilhante, É, brilhante. professor. Professor, um mestre. É, O que a gente aprendeu com o Fernando Vieira de Mello, vale como uma é. faculdade, Eu né. trabalhei lá também um período. Muito bom. E, enquanto isso, aí eu resolvi fazer jornalismo. Falei: "Bom, agora eu vou fazer jornalismo para me justificar estar aqui, não vou ocupar o lugar de um profissional sem selo". Aí fui fazer jornalismo. Fiz jornalismo, aí gostei da coisa, fiz mestrado em comunicação audiovisual, né, com viés para o audiovisual, e fui indo nesse setor, E qual foi a primeira emissora que você trabalhou? né, e rádio Jovem Pan. Jovem Pan. E depois, Depois televisão? eu fui para Globo Excelsior, televisão eu fui para TV Cultura. Primeira atividade minha foi na TV Cultura. Me lembro muito de você em televisão, É, apresentando programas. eu até ia brincar agora com você e falar com o pessoal: "Olha, o meu cabelo mudou, mas a minha voz continua a mesma". Continua mesmo, e continua mesmo. Continua. Porque eu usava um cabelo curtinho, né, É, e não era, assim, comum as pessoas terem cabelo curto no é. jornalismo e tal. Mas eu estava comentando aqui nos bastidores, que eu fui pra televisão graças a um conselho de um colega nosso que já esteve aqui, o Fofá. Ah, César Fofá. É, ele Ah, dirigia uma emissora de rádio e eu fui ver se tinha alguma coisa para mim e tal, pedi para ele me atender, ele atendeu e falou: "Olha, você daqui eu não tenho tal nada, mas por que você não vai fazer o teste que vai ter na TV Cultura?" Eu digo: "Teste? Mas é pra televisão, eu não tenho perfil de televisão, né". Ele falou: "Claro que tem". Eu falei: "Não, não tenho", tal. "Não, não, tem sim, vai lá e faz o teste".
tinham 300 pessoas fazendo o teste. Quer dizer, mas 300 ou mais. E aí fizeram uma peneira lá, passaram uma peneira e eu passei e fiquei na segunda fase. A segunda fase, foi curioso porque eu entrevistei o Blota Júnior, que deve ser um Sim. amigo inclusive, né. Sim, É, com Blota certeza. Júnior e um que era um triunvirato que decidia lá, e um deles era de teatro, e eu adoro teatro, e isso aí sim é uma frustração, eu gostaria de ter sido atriz. Eh, fiz e aí eu sabia tudo de teatro, foi fácil para eu fazer entrevista. E aí a vaga ficou minha. Você gosta Ente de gostar gostaria mesmo de ser a atriz? eu acho que sim, eu acho que É. teria seguido, mas era um tempo, nós estamos falando do século passado, Sim, você literalmente, né. você foi uma excelente jornalista, né. É, mas eu acho É uma excelente jornalista. eu acho que a gente, tem alguns impulsos juvenis, mas que quando a gente se segura um pouco até vale a pena, porque eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu fui muito feliz, até eu agradeci o Fofá outro dia, ele não se lembrava que tinha me indicado o teste que haveria, porque eu digo: "Olha, foi um período tão feliz da minha vida, e eu não posso me queixar, eu acho que eu não seria melhor fazendo outra coisa". Foi muito bom, foi muito E bom. no SBT, como foi o seu início? Ai, o SBT foi lá existia o jornal, era o Noticentro, que era o jornal, nacional do SBT, que era naquele Da tempo emissora? naquele tempo era TVS. E eu cruzei com o Gilberto Ribeiro, e ele me disse: "Olha, estão precisando de mais um apresentador", era uma bancada com vários apresentadores, Lívio Carneiro, eh o Antônio Casale, o Gilberto Ribeiro era o Lívio comandante. Carneiro, era Exatamente. policial. É, e o Jorge Elal. Jorge Elão, É, só figuras. só É, nomões, nossa né. senhora. Então, eles eram os titulares, né. E o Gilberto Ribeiro, que tinha vindo da Globo, era o que comandava, digamos assim. Aí eu fui fazer o teste, mas ele falou: "Olha, eu sei que o Silvio não quer estar fazendo seleção para homem, mas vai lá". Aí eu fiz o teste. E o diretor aí eu fiz o teste, me chamou depois e tal, e eu fiquei sabendo com o Luciano Calegari mais tarde, que quem escolheu o meu teste, e eu acabei fazendo parte desse grupo maravilhoso, foi o próprio Silvio Silvio Santos. Santos. E eu tive a oportunidade de um dia fazer aqueles programas de, locutores contra atores, sabe aqueles, não me lembro Sim, mais como é que era o nome do programa, mas é uma sim. turma contra a outra. No final, o Silvio veio me cumprimentar e disse que tinha muito orgulho de ter uma pessoa com o meu currículo, com a minha postura, dentro da emissora dele, que aí já era SBT. E eu fiquei muito feliz. Então o relacionamento seu com ele era ótimo. É, assim, cruzei algumas vezes. Olha aí, É, nossa, uma saudoso, né. saudade imensa, É, né? saudade imensa É, mesmo. imensa. Ele faz falta. Faz falta. É. E muito simples, porque a gente se cruzou em alguns outros eventos posteriormente, e ele sempre às vezes você fica meio intimidade, ele é o Silvio Santos e tal, não. Ele se dirigiu a mim, me cumprimentou, quer dizer, essa simplicidade é é uma coisa até inesperada, né. Ô Bete, a presença feminina no jornalismo televisivo naquela época era diferente de hoje, não era? Era bem reduzida É, e não tinha participação nem mesmo nos esportes. Eu lembro que eu cheguei a procurar um cidadão que era diretor de uma emissora na área esportiva, e ele disse: "Mulher fazendo programa de esporte, você está louca?". Mas eu já visualizava que na televisão tem um apelo, as pessoas querem ver também pela roupa, pelo jeito, pelo enfim, pelo personagem, não é só pelo conteúdo, né, pelo menos era assim. Mas ele me ridicularizou, assim, da minha proposta, mas posteriormente, felizmente, outros colegas ingressaram e fazem sucesso até hoje. E eu acho que ele fez muito bem de não nem me ouvir, porque eu não gosto muito de esporte não. você lembra da Lourdes Rocha? Lógico, lógico. É. É, A Lourdes, quando eu fui para a TV Cultura, foi uma das eu pioneiras, né. levei a Lourdes, uma das pioneiras, É, pioneiras, uma apresentadora excepcional, excelente. excepcional. Trabalhei com a Isita Nascimento. A Isita Nascimento, É,
Nós fazíamos dividíamos horários no Som do Dia, Som da A Noite. Zita era uma mulher linda, né? Linda, É, linda, linda. é, É. E depois disso eu não soube mais dela, mas, foi, assim, pioneira inclusive por ser negra, né, é. porque Uma das primeiras, né? primeiras, assim. É. Como você define a mulher hoje? A mulher de hoje? A mulher de hoje. É, A mulher de hoje, principalmente no Brasil, que nós somos um dos países que tem mais violência contra a mulher, e a violência ela anda de mãos dadas com a ignorância, com a falta de informação. Então, a mulher hoje é uma mulher com vontade de ser, mas nem todas se preparam para ser, como é a maioria, da população. Em virtude dos novos meios de comunicação, eu me refiro aqui a às redes sociais, não é, e elas estão deformando ou hum, ou modelando, fazendo uma nova modelagem do ser humano. E essa modelagem não é positiva. Ela deveria ser, porque é um instrumento maravilhoso. Eu me surpreendo todos os dias, que eu uso muito para pesquisa e tal, eu gosto muito de estar bem informada, mas eu checo tudo. Eu até tenho o pessoal que me consulta e fala: "Isso aqui é verdade?" Como se eu fosse a referência, mas é porque eu tenho o hábito de checar tudo. E eu eu sigo você hã? nas redes sociais. Ah, você Eu sigo segue? você. Que bom, eu fico feliz. É. E então, assim, eu acho que a mulher hoje, ela sofre muita pressão. Nós sofríamos pressão porque não tinha espaço, e porque a nossa voz não era ouvida, e principalmente quando sofríamos assédio, e isso sempre aconteceu, né, não é agora, não é novidade. Só que quando você tentava provar ou tentava falar, você perdia o seu espaço. Então existia sempre um jogo muito difícil para a mulher jogar, porque era novo. Hoje as mulheres conhecem o jogo, elas se preparam, digamos, vão à luta, né, saem para trabalhar e tal, mas existe atrás disso uma, como é que se diz? Um público, né, que seriam os homens em geral, né, as famílias, que esperam das mulheres uma atuação que é impossível, né. Como é que você pode trabalhar 20 horas em casa e ainda trabalhar outro horário fora? Não tem como, né. Como é que você pode ser mãe, você pode cuidar da casa, você pode, se você não dividir tarefas, isso fica inviável. E também fica inviável ter o provedor, porque hoje já o homem não é mais o provedor. Ele, em geral, não ganha o suficiente para manter uma família, né, com todos o seu conforto que é necessário, todo o conforto que é necessário. Então o que acontece? Essa mulher é uma mulher muito mais pressionada, não por espaço para trabalhar, não por espaço para ser feliz, mas por espaço para ser compreendida, né, e aceita. Porque o que a mulher quer, na verdade, é divisão de tarefas. Quer dizer, um marido companheiro, como você mostrou aqui. Nós dividimos tarefas, na medida que ele pode, ele me ajuda, mas o inverso também é verdade, né? Ele tem meu apoio incondicional. Então, esse tipo de relacionamento é um relacionamento, não é fácil, não é fácil, a gente constrói, né. Nós estamos em época de feminicídio, infelizmente, né? Infelizmente. Ultimamente, quase que diariamente aparece um caso. Isso é uma coisa terrível, né? O desrespeito do homem pela mulher. Sim, Se a mulher não quer mais ficar com o companheiro, tchau e bênção, né? sim, Não tem essa de, pô, vai matar? E matam. lógico. Não, 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 isso Agora é tem o caso do absurdo. coronel aí, né? É. Muito É, mal explicado até muito agora, mal né? explicado, né. Até hoje, quando estamos gravando. Depois não sei como vai ficar isso. Qual vai ser o É, desdobramento. É é, lamentável, hein, é. porque, eu tenho muitos amigos do meu marido que são PMs e tudo mais. E eu respeito muito e tenho relações bem amigáveis. Mas veja, o homem, de uma forma geral, ele se sente pressionado por não ser mais o seu amo e senhor no lar. Por outro lado, os próprios filhos que não convivem tanto com a família, porque a mulher sai, ela não educa mais esses filhos, sai do lar para trabalhar, o marido sai também, eles também ficam crianças,
psicologicamente abaladas. Então elas não respeitam, elas gritam, elas são, mal educadas. É uma outra geração complicada para conviver. E a mulher, ela para querer se igualar ao homem, muitas coisas que ela está fazendo hoje, quer dizer, você vai aos bares, passa pelos bares, você vê que está repleto de mulher, né. Não que ela não possa ir ao bar, pode, não tem nada demais, mas, algumas combinações não são boas. Bebida nunca é bom, nem para homem nem para mulher, mas é o que domina hoje nas relações. As pessoas vão se conhecer num bar, quer dizer, a partir dali você já tem 2 pessoas que estão alteradas, né, já não Agora, conversam quando a mulher é normalmente. agredida, ela normalmente vai pedir medida protetiva. Eu, Então, pessoalmente, não acredito em medida no protetiva. tamanho do nosso É, do nosso país é difícil uma é, medida protetiva. é. É. É difícil e às vezes é concedida, mas não dá tempo, né. Então ela está sendo revista juridicamente falando e tal, mas o certo mesmo, infelizmente, o ônus sempre sobra para a mulher. É ela podendo se isolar, se isola, né, sai do convívio, do relacionamento, daquele pedaço, entendeu. As relações tóxicas, essa é uma opinião minha, né, Sim. não é nada jurídico. As relações tóxicas, elas só se, equacionam melhor, e às vezes até se solucionam, quando você se afasta do ambiente. É a mesma coisa que um drogado. Se ele continuar perto de quem usa, perto de quem, vende, perto de Vai ele ficar difícil vai para ficar ele. É, difícil. Ou é, mesmo uma dieta, você vai fazer dieta com quem sai para é, almoçar, janta ou fora e não sei o quê, fica é, difícil fazer é, uma dietinha, e olha exatamente. que eu conheço isso. É. Então, qual é a questão? O ônus fica para a mulher, quer dizer, ela que tem que fugir, ela que tem que sair. Existem eh, casas da mulher, né, que é de amparo, a mulher que está em risco e tal, mas ela tem um prazo para ficar ali. E em geral a mulher está com filhos, então é uma situação meio complicada para o Estado resolver. As políticas públicas, e aqui eu gostaria de fazer uma referência ao Conselho da Condição Feminina, Sim. que hoje é presidido pela delegada Rose, sua Hum, amiga também, e a gente participa de muitos congressos, de muitas atividades, é proposto muita coisa, algumas são aceitas, outras colocadas para mais tarde. Quer dizer, o esforço é grande, mas o resultado parece pouco. Mas é grande, a dedicação é grande, não é só minha, é de toda a nossa equipe. Mas o que acontece? É, as pessoas, quando estão pensando em políticas públicas, querem delegar a solução para o Estado. E o Estado tem que dar um apoio, sim, para a mulher que é vulnerável e tudo mais. Mas nós temos que receber educação, uma educação que normalize, que não tenha atrito, entendeu? Que faça com que os meninos e meninas convivam pacificamente e não criando, terror, que não exista predominância. É muito complicado, e principalmente na rede pública. Então aí sim eu acho que tem que ter um olhar muito cuidadoso por parte da do poder público, sim. né. Nós não chegamos aí, mas tem vários projetos interessantes. O que eu acho mesmo que está assustando é o tal do Red Pill, você já ouviu falar? Não, não, Não? Então vou não. aproveitar esse espaço, É. porque essa expressão Red Pill, ela vem Red Pill. é pílula vermelha, né. Vem do filme Matrix, e me parece que quer dizer o seguinte, o dono da verdade ou a verdade em última instância. E esse grupo adotou esse nome? Porque eles são a verdade. E quem são? Quem faz parte desse grupo? Homens. Homens machistas, misóginos, né, e que usam as redes para difundir ódio contra a mulher, eh favorecimento, tem que bater mesmo, esse tipo de Sim, afirmativa que não leva a nada. sim, Eh, Descrédito da atividade das mulheres, colocá-las, submissas, várias aquelas piadinhas que a gente às vezes até a gente acha graça na hora, mas depois não dá, é. porque você acaba disseminando. Existe um valor intrínseco, em cada brincadeirinha, tal, que vai, justificando
esse sentido de menosprezo com relação à mulher. E quem menospreza, não valoriza, claro, porque o menosprezo é não valorizar, mas também desumaniza a mulher. Então aí você pode usar a mulher como quiser, inclusive bater, né. Então, essa rede é uma rede já em atuação, tem muita gente e até está eles estão ganhando dinheiro com isso, né, principalmente no YouTube e no TikTok. Já existe projeto de lei, inclusive de Minas, uma deputada de Minas Gerais, parece que vai avançar, no sentido de criminalizar Sim, os participantes, não sim. é. E eu não sou muito a favor de tudo vai para a justiça, tudo vai para a justiça, mas tem hora e tem coisas que precisam mesmo, porque você vê, por exemplo, advogados, colegas jornalistas, você vê pessoas que têm um esclarecimento mas que fazem brincadeiras sem graça, tudo para eles, "ah, é mimimi", não, não é mimimi. E isso vem também porque se criou um mito de que as reivindicações femininas são todas vindas do feminismo daquele que foi fundado, digamos assim, pela esquerda, lá atrás, né, no século passado. Então, não, as reivindicações das mulheres são das mulheres, não necessariamente da política. O que ocorre é que a esquerda, se utiliza dessas reivindicações de forma agora eu não gosto de politizar, mas tenho, se utiliza de forma, eh como sendo o pai, a mãe dessa proteção, entendeu? Nós damos atenção, nós damos espaço político, mas na prática não acontece. É só balela política, é só discurso para eleger, entendeu? Mas de uma forma não inteligente, a direita diz: "Ah, isso é mimimi. Ah, não sei o quê, mulher não sei o". Não é bem assim. A gente tem que respeitar, respeito é bom, todo mundo gosta, homens e mulheres, nós precisamos, a sociedade precisa da mão de obra feminina, né, e eu digo a sociedade porque a economia e a economia doméstica, como eu disse antes, nenhuma família se mantém hoje sem a mão de obra feminina, né, tanto dentro de casa, mas fora, principalmente o dinheiro que ela já consegue e traz para dentro de casa. Você se considera feminista, Beth? Dentro desse conceito que eu estou falando, sim, Sim, que é o valor da mulher em primeiro grau. Mas dentro do valor, eh, usando o feminismo ou usando as mulheres como bandeira política, sim. não. Até porque a esquerda, se você vai em qualquer manifestação, elas estão pelo feminismo, pela independência, pela igualdade, pela Palestina, pelo já é outro assunto, É, entendeu? é. Então eles fazem um bolão de coisas e nós mulheres acabamos sendo, usadas como bandeira. Hoje o partido que mais faz isso é o PSOL. Então, É, e sem dúvida é, alguma, é. mas a gente não pode, em razão da política, falar que não, é melhor eu deixar a diferença entre homens e mulheres crescer, o feminicídio a gente resolve como homicídio e está tudo certo. Não, o feminicídio acontece pelo fato da mulher ser mulher, ou seja, ela é desprotegida, ela vale menos e é por isso que ele acontece. Isso é tão importante que na Itália agora é prisão perpétua, né. Então, para você ver que não é uma coisa que acontece só aqui, mas que a gente que o governo, É no né. mundo inteiro, né? Hã? É no mundo É no inteiro. mundo inteiro, É. mas quando há, um movimento, digamos, governamental e também um movimento da sociedade, a coisa muda, né, e tem que mudar, porque não pode continuar assim, né. Tem uma foto aqui, Hum, Beth, você na Rádio Capital, você foi colega da Hebe Camargo na Capital, né? Na poi Rádio Capital. pois é, na Rádio Capital. Ai, que saudade Como da era Hebe. seu relacionamento com ela? Eu fui bom, a Hebe Ela era muito especial, né? muito É, especial, né, é uma mestra, nós é, estamos falando de mestres é hoje, né, verdade, é verdade. uma mestra. Mais uma. É, mais uma. Ela ela não ia até a rádio e precisava fazer o programa da casa dela. Ela tinha a produtora dela e tal, mas que estava trabalhando em outro lugar e tinha que dar um tempo. Então, fui eu e a Claudete, fomos fazer o programa dela Troiano. isso, fazer o programa na casa da Hebe.
ainda era a casa no Morumbi, que é essa que mostra o que está detonado e tal, porque na verdade não é dela, é do Lélio. E ela sempre muito chique, logo de manhã, sempre bem-humorada. Eh, eu acho eu tinha um lado o bacana é assim, quando você é fã e entra para o meio frequenta o meio artístico, você se depara com seus ídolos, não é que eles caem, eles tomam uma outra forma, né, você começa a ver que o mundo é mais estratégico, tem eh, outras possibilidades, vamos chamar assim. Mas a Hebe sempre foi muito elegante, muito determinada e eu admiro muito a personagem dela, a persona dela, né. Mas eu acho inclusive que ela foi injustiçada. O filme tem muitas coisas erradas da vida dela, eu acho. Me diz uma coisa, Beth, qual foi a entrevista mais difícil que você fez? Mais Você difícil? lembra? Não, mas eu tenho 2 que eu me emocionei muito. Sim. Me emocionei não, uma Quais? me impactou, que foi com a Zélia Cardoso de Mello. Sim. Porque naquela época, com a apreensão das Aquela que levou o nosso dinheiro? nosso dinheiro, É. da poupança, eu perguntei a ela se ela se ela tinha parado para pensar que além do dinheiro que ela tinha, possibilitado ou levado a nos privar, ela também tinha privado as pessoas dos sonhos. Porque o dinheiro numa sociedade capitalista move sonhos. É aquele avô que quer pegar o dinheirinho para ir conhecer o neto no outro estado, é a mulher que não consegue engravidar, precisa fazer um tratamento para engravidar e não é barato, é uma pessoa que tem uma cirurgia assim, de alto porte, que tem um médico que talvez dê certo e não tem mais esse dinheiro em caixa. Tudo isso, né, ou o senhor vai casar e não dá para alugar ou fazer ou comprar o seu apartamento que ele juntou o dinheirinho, e aí vai alugar num lugar menor, e aí já dá briga entre a família, enfim, essas coisas. Se ela tinha parado para pensar que ela tinha capturado sonhos. Ela ficou impactada, pensou e falou: "Você falou um negócio que eu nunca tinha que eu não pensei e eu não pensei que alguém fosse me fazer esse tipo de pergunta". Então foi bem assim, sabe, Sim. foi uma coisa meio Impactante mesmo. impactante É, mesmo. Na é. verdade, eu me senti portadora de toda uma Sim, sociedade todo mundo que gostaria de falar isso de para ela, falar né. isso para ela. É. E mais alguma coisa. É, faltou o resto, né. Faltou o E a resto. outra entrevista foi com o Henri Sobel, foi maravilhosa. E era o tempo do acordo do Clinton com o Arafat e tal, e ele ao final cantou uma música dos Beatles, Give Me a Paz, né, Dê-me a Paz, e ele cantarolou. Quer dizer, eu nunca vi, ele sabe nem sabia que ele cantava, e ele cantou assim, de livre e espontânea vontade, falou que ele ia encerrar Foi uma cantando que entrevista marcante então. marcante, marcante, É. tocou muito, eu tenho uma relação muito positiva Você com os tem judeus. alguma jornalista que é referência para você? Acho que toda o pessoal da minha faixa etária tem um misto, né, que é a Hebe, como entretenimento, né, porque a Hebe, era a felicidade em pessoa, né. Senhora apresentadora, É, né? só era apresentadora, e ela tinha uma persona mesmo, ela tinha um personagem que era dela, é a pessoa é a Hebe. Um dia ela cruzou comigo na Cidade Jardim, o trânsito parou, ela desceu do carro dela, "Desce, desce, desce", pra me dar um abraço, né, ela estava no SBT ainda. E eu já tinha saído do SBT e ela fez isso. Então, assim, ela era um Super espetáculo. simpática também, Não, e né? ela era um É. espetáculo. Aonde ela estivesse, ela estava. Carismática, Ela é carismática, presença, né. carismática. Carismática, é ela. É. E eu acho que ela desenvolveu isso e e se incorporou à natureza dela. Então eu acho que esse aspecto, eh, realmente eu aprendi muito com ela. A chegada E a das outra pessoa é a própria, eh, a Marília Gabriela. Que era uma pessoa que sempre usou técnicas na entrevista, técnicas, o instrumental dela era da própria psicanálise, terapia que ela fazia. trabalhamos juntos na Globo. É, É. então. E ela tem essa jogada da psicanálise, que é uma coisa muito importante quando a gente faz entrevista. Na minha época, mas lá atrás, né? Aham. Lá atrás, 70 e poucos, Sim, ela era repórter eu e lembro. mexia com matérias femininas e tal. Me diz uma coisa, você acha que o jornalismo
perdeu força com as redes sociais? Ah, sim. Enquanto não os diretores de jornalismo de televisão, né, você está falando? É, É, de televisão, não tiverem um olhar diferente com as redes sociais, no sentido de fazer um mix, de acoplar e de modernizar, essa coisa de bancada e tal, e chama um e chama outro, você já viu, você já acompanhou, é, mudou, o tempo mudou. E aí eles precisam mudar também, porque como está, é caro e ninguém assiste, né. Quando o jornalismo era alavanca para os outros programas, né, hoje não. engraçado, né? Os jovens de hoje veem pouca televisão, né? Sim, Muito eu pouco. mesma fiquei sem ver televisão acho que uns 5 anos. Foi uma opção nossa, em casa. A gente começou por causa da pandemia, depois a gente começou a ficar escravo de televisão, e tal. Eu falei: "Não, vamos voltar a ler", entendeu? Clube de livro, fazer outras Sim, coisas para enriquecer e para sim, não emburrecer. sim, Essa que é a verdade, sim. né. É. Porque tanto só televisão ou só as redes sociais, você acaba se bitolando, eu acho. E direito, Beth, como advogada? Então, eu tenho um título que pouca gente reconhece, mas existe e eu vou aproveitar o seu espaço, que é o seguinte: o meu engajamento na questão de gênero, nas lutas femininas e também feministas, né, hã, me levaram a tomar uma decisão. Qual? Montar um escritório só de atendimento a mulheres. Por quê? Ainda nós temos mulheres que conflitam entre o ser e o dever ser, né. Entre me separo, não separo, apanhei, não apanhei, foi violência, não foi violência, tô carente, não posso falar com os meus pais, não posso, sabe. Existe essa dualidade na mulher, acho que faz até parte já é atávico, não é. Então eu considerei que estava fazendo falta um atendimento dessa natureza. Com um certo acolhimento, com uma visão diferenciada, além, por exemplo, você vai se separar, ok, não é assim: "Vou me separar, pego a trouxa e vou embora". Se você tem condições de preparar, de sair desse casamento sem ser com uma mão à frente e outra atrás, né, sem nada, você precisa ter uma visão A estratégica, você mulher precisa é montar um mais esquema. jeitosa para cuidar desse assunto, né? Não sei se é mais jeitosa, mas acontece que se você aí você vai me perguntar: "Mas você perdeu alguns casos, assim?" É, porque a pessoa chega e fala assim: "Ah, não, mas isso aí eu vou contornar, porque trocar de marido é trocar de defeito, acho que eu não vou me separar". Ou não é só separação, o meu escritório tinha outros advogados associados, nós fazíamos qualquer tipo de ação, mas o atendimento primário era comigo, para eu dar esse acolhimento e endereçar para as especialidades. Ocorre que a gente só pode fazer isso quando a gente tem outra renda, outro tipo de visão, porque o advogado que vive exclusivamente da advocacia, e não era o meu caso, ele não pode fazer isso, porque ele induz a pessoa, "Ah, não, 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 nós vamos entrar agora, não, você faz isso aqui e tal". Me desculpe os colegas, isso não é um pecado, é normal, você vive disso, mas existe uma indução para beligerância, para entrar com ação, para discutir, né, e eu tento às vezes até O acalmar a coisa, o acordo, né? acordo. É. E há coisas que são sérias. Quando, por exemplo, até a Lei Maria da Penha prevê que não é só a violência física, é a violência patrimonial, a violência moral, a violência, entendeu, sexual, e a mulher não sabe disso. Então o marido se apropria do dinheiro dela, né, sem a sua autorização, ou às vezes até com autorização, mas se apropria de tudo. E e aí existe uma ruptura mesmo na relação, porque dinheiro é dinheiro e é a expressão daquilo que você é capaz de produzir, né, todo mundo quer a sua parte e começa a ter rupturas no relacionamento. Então, eu digo foi muito bom, porque eu reduzi um pouco a atividade para poder aproveitar um pouco a vida, certo? Fez Então bem, fez bem. eu me tornei mais seletiva, Sim, não só de casos, mas das coisas. Eu acho que sim, chega uma fase da vida que sim. a gente tem que aproveitar mais, se relaxar um pouco mais também, né, não viver, eu continuo sendo uma pessoa muito crítica, eu sou muito crítica. Sou briguenta, brigo pelas minhas causas, e tal, mas eu não gasto energia, assim, indevidamente, Sim. entendeu? Eu
tenho a sabedoria, agradeço muito a Deus, a sabedoria de esperar Você o conseguiu se momento. planejar. É. E outra coisa, de ter assim da minha natureza, eu nunca fervo na hora. Eu deixo, vamos ver por caminha, pode ser que não seja bem assim e tal. Você gosta de escrever? Eu gosto, eu estou escrevendo inclusive. Olha aqui, eu tenho um portal, Ah, 3 anos e pouco, só de artigos. Personalidades, notáveis. bonito nome. Orbis News. Eu ficaria muito contente em publicar artigos seus, Nossa, que viu? maravilha. É Tá um aceito. convite que eu estou te fazendo. Esteja, por favor, à vontade. É, eu vou aceitar sim. Qual é a periodicidade 24 horas no ar, no por ar? dia. Mas assim, você Você manda o muda. artigo, eu já publico. Ah, E fica no interessante. ar. Muito Eu interessante. vou te dar um cartão para você, para facilitar depois você procurar. Mas é Orbis News. Sim, sim. É Orbis News. Você entra no portal. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Ô, Beth, vamos Oba. falar um pouquinho. Não posso. Você está aqui, é advogada. É. Eu queria saber sua opinião sobre o Supremo, que anda apanhando. Hoje mesmo ouvi pela Bandeirantes uma pesquisa. A população, mais de 50%, critica o nosso Supremo. Sim. Não há mais confiança no Supremo. Então, isso é uma coisa terrível de acontecer, porque o Supremo sempre foi um negócio que, né, eram deuses, a gente nem sabia o nome direito deles e tal. Hoje não, mudou tudo. E politizaram o Supremo. Sem dúvida alguma. O que você me diz a É, respeito? eu sou de um tempo que a nossa formação jurídica, a gente aprendia, primeiro que a gente tinha ética, tinha filosofia do direito. Então, mesmo as pessoas que não traziam no bojo da sua formação pessoal a questão ética, ali ela se defrontava com valores e aprendia, de uma certa forma, como isso poderia influir na sua atividade profissional. Sabíamos, por exemplo, que um juiz, eu não estou falando de Supremo, um juiz, ele não pode ter essa vida, não digo promíscua, mas assim, tão íntima com as pessoas do seu bairro ou da sua comunidade de uma forma geral, porque antigamente, né, eles iam para as cidades do interior. Por quê? Apesar de serem notáveis, né, é o juiz e tal, para justamente não serem envolvidos na hora da decisão. "Poxa, esse cara é meu amigo, esse aqui é meu fornecedor, esse daqui é primo da minha mulher", isso aqui. Então, para não ter esse tipo de envolvimento. Por outro lado, também existe a questão de você pedir para sair de um processo, pedir para não cair na sua mão, etcétera, porque você tem um envolvimento, qualquer que seja, ou afetivo, ou familiar, ou negocial, com aquela pessoa que você está julgando, do processo que caiu nas suas mãos. Isso Isso está hoje claramente no Supremo. isso eu Está estou falando de acontecendo. uma forma É, geral, com o juiz, é. né, um juiz comum. Agora, o Supremo eram pessoas escolhidas a dedo, não só pelo valor, jurídico, pelo, conhecimento, né, notório saber jurídico, mas também pela sua postura irretocável. Eu tive oportunidade de trabalhar com um juiz aposentado, né, então era brilhante e cheio de regras éticas. O que aconteceu foi que, aí eu acho que também aí existe um fator da vaidade, tudo soma, né. Mas quando você não tem princípio, tudo soma, mas tudo soma e você se deixa ser somado. Tem isso. Eh, Você vê que quando começaram a filmar os Sessões. julgamentos, as É. sessões, o que aconteceu foi que você desenvolveu uma vaidade: "Eu quero brilhar mais, sabe. São todos
precisam de pessoas para vestir, que vestem a toga. Então, isso não existia, se criou. Então, nós estamos criando um comportamento nababesco, né? Uma coisa inimaginável. E também desconceituando a ética. Porque é impossível você ter uma esposa que tem um escritório de advocacia e as pessoas estão no mesmo. E você julga essas pessoas, você tem que estar afastado. É. Ou sua mulher não Isso é aceitar, primário, ou né? você ou você não aceitar a causa. É, Ou como diria o meu marido, que é muito brincalhão e não é advogado, é batom na cueca. é, Entendeu? Quer é dizer, verdade. aí tem, né? São essas É. 3 hipóteses. Ou você faz uma coisa, faz a outra, ou aí tem. Então não precisa ser engenheiro da NASA para saber que nós estamos vivendo uma promiscuidade profissional muito grande. E é de um contexto. E o que é pior, os nossos colegas, os advogados, eles gostam dessa balbúrdia, porque quanto mais tumulto tem, mais os grandes nomes, os que são mais chegados a esses nomes top, Também né? tem isso, é. Eles ganham. É aquele negócio, É, primeiro 1 milhão já na minha conta fora, é, depois a gente conversa. 1 milhão eu é, tô falando básico, né, é. tem gente que cobra mais. Então, primeiro, então eu acho que, o Gabeira falou de uma forma outro dia na Globo News, que a gente não esperava isso do Gabeira, o homem de formação de esquerda e tal, e chegou num tal ponto de descrédito que não tem solução, não é tirar este ou tirar aquele, abaixa o fulano. Aliás, isso eu sempre comento com meu marido, que às vezes entra nas redes, fala: "Abaixa o fulano, não, tem que acabar com o Supremo, acabar não o Supremo, acabar com essa leva, esses premiados que estão lá e criar novas regras para se colocar pessoas que tenham carreira, que tenham, É, não é entendeu? indicação do presidente da República, né? Não, não pode É, ser, porque não vai consertar, é. entendeu? Não adianta trocar o presidente, não adianta trocar, porque vai virar só de um lado, vira Fla-Flu, não está dando, não está cumprindo a sua missão. A missão é, corrigir ou decidir algumas dúvidas, que possam ter ficado de alguma lei ou principalmente da área constitucional. Mas não é isso que está acontecendo, virou balcão, né, Nós vamos balcão. ter eleição esse ano, né? Você acha que esse episódio que está acontecendo com o Supremo vai ter influência na eleição? Eh, Acredito que se continuar, e eu confio muito no André Mendonça, eu o conheci no Jaça, e é uma pessoa exemplar. Não sei se você já teve a oportunidade de Não, não, conhecê-lo. não conheço Nossa, pessoalmente, não. pessoalmente é uma pessoa realmente diferenciada. A gente sente, assim, até na energia. Ele não é o salvador da pátria, mas se houver realmente desdobramentos cabeludos, como se pronunciam, né, na mídia e nos bastidores aqui jurídicos, acredito muito que possa influir. Mas nós temos um problema sério na eleição, que é a divisão da. Porque a esquerda se une e a direita divide. Então a gente tem que ter cuidado com a divisão, porque divisão nós temos segundo turno, né? Mas pode não Mas no ter. segundo turno, a direita pode se unir, né? De- Normalmente acontece isso, né? Os partidos de direita se unem porque Depende, não querem a continuidade, sei lá. tem uns que não se unem, tem uns que mudam de lado. Nós assistimos aí alguns que o chamamento pecuniário, digamos assim, para não falar que é corrupção, o chamamento pecuniário, foi maior. Então eu não aposto nessa possibilidade, eu prefiro ser mais frio, é o que eu tenho, é esse que vai dar certo? É esse, vai dar certo? É aquele. Nós vamos ter que ter muito cuidado também para votar, porque o voto para o senador é importantíssimo Sem dúvida. e o deputado federal é importantíssimo neste momento para o Brasil, né? Sim. Sempre foi, mas a gente tem um problema sério, que a gente vota e depois não sabe em quem votou. E muitas vezes eu coloco nas redes, eu falo: "Olha", Esquece. porque as redes é o seguinte, você coloca lá: "Ah, isso aqui é um absurdo, não sei o quê, como é que isso acontece, não sei o quê", mas ninguém pega o telefone e liga para quem votou, ou hoje não se liga mais, mas manda um uma mensagem, né,
Porque tem. Ele mesmo não vai ler, mas ele tem uma assessoria que vai falar: "Nossa, choveu aqui gente contra, não sei o quê e tal". Você tem que ter essa mão dupla, né. E ninguém faz isso, só fica falando na internet, achando que vai chegar até a pessoa. Não vai, não tá nem aí, e as pessoas esquecem. Então eu acho que é importante a gente ter uma participação mais direta, mais incisiva, se responsabilizando, principalmente você que tem filhos, netos, você vive aqui, não é aquela pessoa que está já com casa fora e vou para lá e tudo bem, não, né, seu domicílio ainda é aqui, então aposta nele. É. Qual é o papel do Conselho Estadual da Condição Feminina, da qual você é conselheira? Então, eu estou lá já há algum tempo, né, mais de 10 anos. E e eu vou dizer para você, nós temos uma atividade bem intensa, a gente se reúne uma vez só por mês, toda primeira quarta-feira do mês, mas, com projetos, visando, leis, né, projetos de leis. Por exemplo, o hoje nós temos uma procuradoria da mulher, né, na criado no município, e também temos a Secretaria da Mulher no Estado. Essas duas iniciativas partiram de colegas, do movimento do conselho, né. Já falei sobre a égide da delegada Rose, mas, outras coisas são difíceis, porque tudo depende de financiamento e tal. E nós não temos apoio financeiro da do governo, né. Então, é Claro, difícil, né. Muitas vezes a gente se sem cotiza, recurso não cada um se consegue fazer cotiza para nada. conseguir ir até ali e fazer alguma coisa, mas a gente faz. A gente tem alguns eventos fundamentais, uma agenda, né, como é o da a gente solta balões cor-de-rosa no tempo da pra avisar que tem que fazer mamografia e tal, distribui informes, leva pessoas, para fazer palestras. A gente tem tido uma atividade bem interessante, mas eu gostaria de registrar também que na morte da Ruth Cardoso, da doutora Ruth Cardoso, nós lamentamos muito porque ela fez parte do conselho. É praticamente uma das fundadoras do conselho, e o conselho, para quem não sabe, ele teve uma importância bem significativa, porque foi através do conselho que no governo Franco Montoro se criou as delegacias da mulher, né, que hoje elas é um exemplo para o mundo, mas, foi uma ideia que nasceu das companheiras do conselho naquela época. Bom, então precisaria homenageá-la, vamos até o féretro, não vamos, como é que vai fazer? Eu tive assim, né, Deus me orientou, digamos, que eu falasse: "Olha, vamos criar um prêmio, alguma coisa que marque o nome dela para sempre". Ela não é uma pessoa que vai passar e ninguém vai lembrar. Ela passou pelo conselho, deixou bons exemplos, né, e vamos mudar isso, vamos criar e tal, e todo mundo apoiou, a Rose achou a ideia ótima, e essa ideia de um prêmio, para a gente homenagear as pessoas que lidam com a mulher e que favorecem a vida da mulher, pudesse ser contemplado com alguma homenagem. E aí evoluiu para uma medalha. Então é a medalha Ruth Cardoso. O que ocorreu, que é interessante, é que a medalha entrou para o medalhamento oficial do estado de São Paulo. Então hoje ela existe, vai existir sempre, porque é oficial, Puxa né. vida, que Não é do muito conselho, bom, mas é do muito estado de bom. São E Paulo. merecido, né? É merecido, e é uma coisa, assim, que me honra muito, e eu agradeço muito a Rose por ter apoiado, né, porque poderia também ter falado: "Ah, é complicado, como é que a gente vai", e ela foi atrás, ela lutou, ela conseguiu, e Rose, valeu. Tem alguma outra primeira-dama do governo federal que você acha que merece Positivo? positiva? Não. Note, eu acho que ser primeira dama se tornou como é que se fala? Uma forma de se projetar, né, então, eu não sou nada, mas ali eu sou a primeira dama. Em qualquer circunstância, quando você casa com um homem proeminente, você adquire uma proeminência. O caso da Ruth Cardoso não, porque ela era brilhante,
né? Brilhante como profissional, ela tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, quer dizer, ela era presença, independente do marido, né? E foi. Agora, outras se utilizam, é um momento, mas isso faz parte do contexto atual da vida, né? Todo mundo aproveita um degrau para alavancar. Eu não sou contra, não. Se a pessoa não fazia política, mas passou a fazer, tudo bem. O que eu sou contra é usar o dinheiro público para isso. Já sabe do que eu estou falando, né? Sim, com certeza, com Então, certeza. você tem ambições políticas, porque sem ambições políticas até eu tive, e você sabe disso. Até eu já tive. Eh, não é pecado, é um exercício da sua cidadania. Faça, se você tem, faça. Eu acho justo e acho merecido. E as mulheres que enveredam por esse caminho têm o meu apoio, mas não têm o meu apoio só porque é mulher. Ela precisa mostrar a que veio, né? Quais são os seus propósitos, quais são os seus ideais. Mesmo quando sai candidata, eu me lembro quando eu fui candidata, eu registrei algumas propostas em cartório, né? Eu falo: "Ó, isso aqui são os eu vou tocar essas propostas", né. E eu acho que a gente tem que ter ser credível, né, saber para quem que você está dando seu voto, é tão importante. E olha, eu queria tomar licença de dizer para todos aqueles que estão nos acompanhando: não anule o seu voto. Eu aprendi isso quando eu estava na escola, né. Tinha uma professora que dava moral e cívica, e ela falava assim: "Olha, anular o voto é sempre dar chance para o pior, porque sempre tem o menos pior, né". Então Moral e cívica, até é, isso acabaram, né? acabaram, não tem mais. Mas ela entrou tão forte dentro de mim, né, impregnou mesmo. E eu nunca deixei de votar em circunstância nenhuma, em tudo aquilo que eu participo, seja não só política, mas em qualquer lugar que tem voto, terá o meu voto. Eu vou É, analisar eu também e voto. vou cumprir. Eu É, também voto. Eu não preciso votar mais, mas é. eu sempre compareço todas as eleições para votar. Você esteve no lançamento do meu livro, que me Nossa, que deixou muito alegre. delícia, que delícia. E tem até uma foto aí, você comigo e seu marido. É verdade, verdade. Muito Um livro obrigado delicioso que eu pela ainda presença. recomendo para quem ainda não leu, procure, porque vale a pena, viu? É, é É. muito bom. E dê de presente, porque livro de presente é uma maravilha. 2004, hein? Já 2 anos, como passa Nossa, rápido, passa né? rápido. Vem mais livro por aí? É. Eu estou querendo fazer uma nova edição, mas ainda não me decidi, não. É, Por que você não faz vou dar uma sugestão aqui no ar, sim, uma coletânea daqueles que escrevem no seu, os artigos, os sim, estou artigos? pensando nisso. É, Sim, tem muitos artigos excelentes, então. excelentes, e de pessoas notáveis, sabe? E eu estou pensando muito em fazer isso mesmo. É, O material está aí, né? Já está comigo. sim. É só organizar, É. né? O meu marido fala uma coisa interessante que eu falei: "Não, eu vou me afastar", então ele fala: "Não, você agora entrou na idade do conteúdo, não precisa se preocupar com aparência e tal, porque passou, mas o conteúdo, ele só melhora, É, e a gente tem que se direcionar e desenvolver atividades que possam, explicitar esse conteúdo". E eu acho que esse espaço que você me ofereceu, só tenho que agradecer e vou usufruí-lo, é muito bom, porque eu acho que escrever, né, é uma forma de você perpetuar o seu pensamento, sim, né. sim, com Você vai, certeza. mas o seu pensamento fica. É, é. Me diz uma coisa, Beth, Tudo, eh, até a idade. o que você diria para Beth ontem, o que diria para Beth de hoje? De ontem, Bete de hoje? É, a Beth de ontem diria para a Beth de hoje. Caminhe sem pressa, para não perder o fôlego. Você se sente uma mulher realizada, então. Me sinto, quer Seus dizer, sonhos. eu sempre acho que eu posso fazer mais, entendeu? Que eu acho assim, eu sempre tive na minha cabeça que o trabalho era a coisa mais importante da minha vida. Fosse o que aquilo que eu fizesse era o mais importante. Seus sonhos foram conquistados. Oi?
Seus sonhos Ah, foram conquistados. foram. É, Mas, de certa forma, o fato de eu ir mudando de atividade, criando desafios, também me senti enriquecida e eu sinto principalmente que eu cumpro ainda uma meta da minha vida, que é ser feliz e possibilitar aqueles que estão perto de mim de, se não forem felizes também, terem uma informação, terem um acolhimento, sempre ter alguma coisa positiva para eu distribuir. Porque a vida, ela tem uma energia que deve circular. E eu acho que eu faço essa circulação bem positiva. Beth, infelizmente chegamos ao final. Ah, Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Fiquei muito envaidecido em tê-la aqui comigo. Espero que você venha outras vezes, tá bom? venha o quanto você quiser. Tá Nós bem. somos amigos de muito tempo. Espero que muito tempo ainda à frente. E também quero dizer que tá confirmado. Vou escrever para o Tá seu. certo. É o Orbis News. Orbis News. Isso. Viu? Me Muito aguardem lá. obrigado. Muito obrigado, Beth. Obrigadão. Ao espectador amigo, muito obrigado pela audiência e até a próxima edição do podcast do Gente que Fala. Fiquem com Deus.